Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados pode aprovar a terceirização do trabalho e anistia as punições aplicadas a empresas em anos anteriores. A proposta tramita na Casa há 19 anos e só depende da aprovação aqui para ser enviada à sanção presidencial. Hoje o Senado aprecia uma proposta que foi amplamente debatida na Câmara em 2015. O texto que está no Senado obriga as empresas que contratarem mão de obra terceirizada a fiscalizar se os direitos trabalhistas estão sendo respeitados pela empresa que contratou, o que não ocorre na proposta que pode ser votada pela Câmara ainda em março. Outra diferença está na responsabilidade sobre as dívidas trabalhistas não pagas. O texto discutido em 2015 determina que tanto a empresa que terceiriza quanto a que contrata o trabalhador pode ser responsabilizada. A outra proposta mantém a questão como está hoje. A empresa que terceiriza só pode ser responsabilizada caso as ações contra a contratante de mão de obra fracassarem. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. Deputados, uma questão preliminar a essa discussão é que existe a informação de que quando o ex-presidente Lula teria pedido a retirada de pauta desse projeto. Como é que fica essa questão? Ele está tramitando ou não está tramitando? Deputado Bongás. Bom, primeiro, saudar o debate, né, saudar o colega Kef, saudar vocês que estão ouvindo e acompanhando esse debate. É importante porque quando se fala de terceirização, nós estamos falando de flexibilizar, fragilizar o pagamento. Tem até um índice que o próprio Diese apresenta, que é 27,1% menor o salário de quem trabalha numa terceirizada. Então, quase 30% de salário a menos. Nós vamos, durante o debate, trabalhar os outros pontos. Mas quando esse projeto veio para cá, há muito tempo, pelo Fernando Henrique Cardoso, portanto, ele é do governo tucano ainda, ele alterava o projeto do contrato temporário. E no projeto do contrato temporário, ampliando a época, o período de contratação, se incluiu a terceirização. E foi aprovado na Câmara, à época, em 2000, foi em 2002 aprovado no Senado e voltou aqui para a Câmara, porque teve alterações. E em 2003, felizmente, se elegeu um presidente preocupado com as questões dos trabalhadores e o presidente Lula pediu a retirada, então era interesse do Executivo, que esse projeto não tramitasse mais. Só que isso não foi apreciado aqui. Então, a nossa primeira ação agora, no momento em que se apresentou um outro projeto, que é o 4330, que era do Sandro Mabel, que foi votado aqui na Câmara, obviamente com o nosso voto contrário, e que está hoje no Senado, antes de votar esse projeto, nós vamos pedir a verificação e a votação do pedido do presidente da República, porque, independente que é o presidente que pediu. Então, tramita aqui na Casa o pedido, à época mandado pelo Lula, mas é presidente da República, e que nós vamos querer apreciar para que esse projeto não tramite e não se aprove essa desgraça contra os trabalhadores. Pode ou não tramitar, deve ou não tramitar? Não, pode tramitar porque o pedido do presidente, na época, era um pedido, mas ele não é uma condicional para que você possa votá-lo ou não votar. Então, eu entendo que ele está tramitando, é um projeto dos mais antigos, nós aprovamos o projeto em 2015, mas ele estacionou no Senado, e foi de bom alvitre nós, digamos, ressuscitar esse projeto 4302, que nasceu na Câmara em 98, foi ao Senado, teve alterações, mas volta aqui à Câmara com a prerrogativa de você torná-lo original ou modificar sem ele ter que voltar. Então, ele será conclusivo aqui na Câmara dos Deputados. Eu considero absolutamente um avanço importante, é uma modernização, eu diria que é sim uma flexibilização, mas é um avanço e ele é importante. Aqui no Brasil existe essa
essa condição de você ter apenas o trabalho na atividade meio e não na atividade fim. Isso, em todos os países do mundo, você é empregado de alguma empresa. Se essa empresa presta um serviço direto ou se ela presta um serviço indireto, isso é irrelevante. O que vale é que a gente tenha empregabilidade, né? É isso que vale. Eu até pergunto àqueles que nos ouvem, desses 12, 13 milhões de brasileiros e mais 8 dos que estão no subemprego, se lhe é ofertado uma oportunidade de emprego boa, dentro daquilo que ele sabe fazer, dentro daquilo que ele precisa, ele vai perguntar se ele é um terceirizado ou não é um terceirizado. Ele quer emprego. E é isso que vale, e é isso que vai ajudar essa dita terceirização, que não deveria nem ter esse nome de terceirização. Deveria ser uma oportunidade normal de emprego, né, como existe em todos os lugares do mundo. Agora, o projeto 4330, que foi para o Senado, que está no Senado, que foi relatado pelo deputado Arthur Oliveira Maia, ele previa que a empresa que contrata trabalhadores terceirizados, ela tem responsabilidade também sobre esse contrato, ela tem que fiscalizar e ela responde, inclusive, judicialmente. Esse contrato atual não prevê isso. Agora, eu lembro que isso foi fruto de um grande acordo, foi uma ampla negociação que o relator... Como é que fica isso? Esse projeto pode ser... Não, o projeto, nós não queremos nem o 4330 e nem o 4302, porque quem gosta da terceirização é o patrão, porque o patrão quer pagar pouco, o patrão quer flexibilizar, não quer recolher contribuições trabalhistas, e isso está junto com a reforma da aposentadoria. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo concreto, são 45 milhões de pessoas hoje empregadas no Brasil. 33 milhões estão na atividade fim, um professor que está na sala de aula. Não é o guarda que está cuidando da escola, é o metalúrgico que está lá no batente, no torno. Essa é a atividade fim. A atividade meio, que é servir um cafezinho, fazer uma limpeza, esses 12 milhões já tem legislação sobre isso, que é a terceirização. O que o projeto está fazendo é terceirizar a atividade fim, a atividade do bancário que está lá no banco para atender. Essa atividade também vai ser terceirizada. Então, você vai ser contratado por uma terceirizada, essa terceirização para o patrão é ótimo. Por que o patrão é ótimo? Ele vai pagar 30% de salário a menos. Então, a pergunta que eu vou fazer... Não, isso não é verdade, só deputado, são os dados estatísticos. Quem é o IBGE. Diz que vai pagar menos? É o IBGE. É o mercado que vai definir, é a oportunidade. É isso exatamente. Ele quer o mercado. Então, o mercado vai decidir... O mercado vai decidir. Vai pagar menos. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho do Brasil, tem um outro dado, que é cruel. Qual é o dado? A cada 10 acidentes de trabalho, sabe quantos acontecem nas terceirizadas? 80%. A morte, você tem 5 mortes, 4 mortes por acidente de trabalho, sabe se dão aonde? Nas terceirizadas. Porque se a pessoa está empregada, tem qualificação profissional, tem todo um atendimento, se está terceirizada, não tem nem a resposta onde se recorrer. Então, eu quero dizer claramente aqui, isso aqui é um golpe contra o trabalhador, isso aqui é o fim da CLT, porque não é só isso que está sendo votado. Pense na sua aposentadoria agora. E junta agora, isso era no setor privado, a 4330. A 4302 vai para o setor público. Então, um professor, um servidor público, também pode ser terceirizado. Já que agora vai precisar de 49 anos, deputado, para te aposentar... Não vamos 49 anos, é uma coisa, aí deputado. você tem que ter contrato temporário. Então, você não vai te aposentar. A gente vai passar ainda daqui a pouquinho. Isso, deputado. A terceirização e não a previdência. A empresa que contrata, sobre esse ponto de vista, ela também tem que ser responsável? Veja bem. O senhor falou que é possível modificar esse projeto. O senhor acha que isso é necessário modificar? Dar responsabilidade também à empresa? No momento, o 4330, ele dizia da fiscalização que as empresas tinham sobre as terceirizadas. Mas isso nós estamos... substituindo com um artigo que faz com que haja compromisso subsidiário. Que é o que tem hoje na lei. Não, mas é subsidiário, veja bem, aquilo, o empregador, ele é responsável subsidiário pela terceirizada, ou seja, as obrigações que a empresa terceirizada não cumprir, a empresa contratante, por obrigação subsidiária, tem que saber bem o que é responsabilidade subsidiária.
nós temos a responsabilidade solidária, que é junto, e a subsidiária, ela é extensiva à obrigação do terceirizado. Então, a terceirização, ela não interessa a empregador, ela interessa a empregados que têm que buscar oportunidade de trabalho. Essa situação de que a terceirização precariza o trabalho, isso é discurso do PT, é discurso ideológico que não tem espaço em lugar nenhum no mundo e não haverá de ter mais espaço aqui no Brasil. Tá? Você, por exemplo, eu contesto os dados da Anamatra. Como é que ela pode dizer que a cada X número de acidentes é de terceirização? Escuta, mas vem cá. Deputado, veja bem, primeiro, a terceirização da atividade fim não é nem permitida hoje. Aqui tem um discurso como é que ideológico. Você vai eu ter... estou pelos números, eu não estou no pergunto, discurso ideológico. Como é que você pode ter estatística de acidentes sobre atividade terceirizada se a atividade fim não está regulamentada hoje? Só Não, atividade meia. Não, atividade fim não existe hoje. Deputado, nós estamos agora mas aí regulamentando ela. Não, assim, mas é muito claro. Um terceirizado, você é contratado para fazer uma segurança. Você é contratado para fazer, servir o cafezinho. Então, ela é atividade meio. Não, essas são atividades que são de terceirizados. Então, e eles têm, a Anamatra tem uma pesquisa, o IBGE tem uma pesquisa que você vai receber 30% a menos. Então, essa questão... Como é que ele pode dizer números, que vai receber? É pesquisa. Mas eu quero falar sobre a questão... entrar no mercado deputado, eu quero falar ampla e geral e restrita terceirização. Sobre aí nós podemos ter estatísticas. Sobre subsidiária e solidária. Nós precisamos ter a responsabilidade solidária, não subsidiária. Subsidiária é o seguinte, ó, você então um trabalhador está na rua, está desempregado, não tem mais fundo de garantia, não tem mais nada. Então, subsidiariamente a terceirizada é corresponsável? Não, deputado. Ela tem que ser corresponsável. Se eu pego um trabalhador e te ofereço para trabalhar na tua empresa, eu tenho que ter responsabilidade solidária com ele. Não. Nós somos famílias e vidas que estão sendo jogadas. Isso aí é uma coisa que você não pode obrigar as empresas a terem a responsabilidade, porque o compromisso de contratação, ele vai fazer com os seus funcionários. Mas no momento que eu estabeleço uma responsabilidade subsidiária, ou seja, o meu patrão não cumpriu com a obrigação, aí o empregador definitivo, o contratante da terceirizada, também assume a responsabilidade. E isso dá uma segurança plena. Tá? Isso é solidária, não é subsidiária. Não. Solidária é quando os dois assumem a responsabilidade. Não, tudo bem, mas subsidiária, quando alguém não cumpre, eu sou responsável por consequência, por subsidiariamente. Então, nesse momento, eu dou segurança à situação. Essa história de que terceirização na atividade fim, ela precariza a atividade, que paga menos, isso é balela, isso é conversa. Bom, então, isso é conversa ideológica. Então o deputado está dizendo que os dados do IBGE é balela. Não. Olha a gravidade. O deputado, eu peguei o dado do IBGE. É um dado estatístico de uma instituição séria. E o deputado está dizendo que é balela. Não. Eu estou pegando o dado estatístico. Então o senhor está dizendo que os dados do IBGE são balela? Acontece que os dados estatísticos que ele tem, hoje, é sobre a atividade meio, porque a atividade fim não existe em tese no Brasil. A atividade fim é a empregada, a atividade fim do professor. Como é que você pode ter estatística? Mas a estatística, o próprio Instituto fez. Não, e tem mais um elemento. Tem mais um elemento que é gravíssimo. Isso aqui está sim combinado com a reforma da Previdência. Por que está combinado com a reforma da Previdência? Eu posso pedir para a gente começar esse assunto depois do intervalo? Por favor. Até daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as propostas de terceirização do trabalho com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. Deputado Bongás, eu interrompi o senhor, que o senhor ia começar a falar de como isso estaria ligado à questão da Previdência. E eu gostaria que o senhor pudesse juntar as duas coisas, porque esse novo projeto também permite a terceirização das atividades do serviço público, que não era permitido pelo projeto que foi enviado ao Senado. Isso. Então, se o senhor puder... Não, isso. Primeiro, deixar bem claro, as pesquisas do IBGE são do IBGE, Instituto Brasileiro, que mostra que quase 30% dos serviços terceirizados, os salários são 30% menores. Esse é um dado estatístico. Em atividade meio. O outro tema, com atividade meio
e comparado com a atividade fim. O professor é contratado ou o metalúrgico é contratado. Quando ele está contratado para uma atividade meio, o salário, comparativamente ao dessa atividade fim, nesta relação, tem uma diferença de menos 30% de salário. Isso é do IBGE. A outra pesquisa é da Anamatra. O que a Anamatra diz? Que, frente às pessoas que estão contratadas para uma atividade fim, contratadas diretamente pela empresa, em relação àquelas que são contratadas por terceiros, se eu pego os acidentes de trabalho que se dão pelos contratados diretamente com a empresa e com os terceiros, a cada 10 mortes, a cada 10 acidentes de trabalho, 8 são das terceirizadas. Por quê? Porque o zelo, o cuidado, o treinamento, a capacitação que o trabalhador merece na terceirizada, ele é inferior. A cada 5 mortes, 4 são das terceirizadas. Então, isso são estatísticas. Se alguém quer contestar, vai contestar a nossa ANAMAT, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Esses números que eu estou apresentando. E quando eu digo que isso vai ferir de morte o trabalhador, porque flexibiliza, paga menos, é interesse do patrão, vai mexer na Previdência também. Por que vai mexer na Previdência? Porque o 4302, que é do Fernando Henrique Cardoso, e que o Lula pediu para retirar, e nós vamos pedir para votar essa retirada aqui, porque nós não queremos aprovar essa desgraça para os trabalhadores, ela coloca o seguinte, que também pode na prefeitura, no governo do estado. Em vez de você fazer um concurso público para contratar brigadianos para fazer segurança, professores ou qualquer outras pessoas, você vai contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço público. Então, quando eu vinculo com a Previdência, a aposentadoria, que é outro tema que nós não podíamos apresentar para o país, aprovar na área da Previdência, você precisa trabalhar 49 anos para você poder te aposentar. Se então você tem uma média de contrato durante meio ano, no ano que vem mais 3 meses de contratado, depois mais 4 meses de terceirizado, o que acontece? Você nunca vai completar 49 anos de trabalho. Então, esta proposta da reforma da Previdência, da terceirização, vai fazer com que você, trabalhador, não te aposente mais. E se receber um salário, vai receber um salário menor. Então, essa proposta é dos tucanos e é defendida pelos patrões. As centrais sindicais, e aí não é um discurso só ideológico, sim, é uma ideologia que defende o trabalhador, mas todas as centrais sindicais estão contra. Quem está a favor são as centrais dos patrões. Deputado, como é que o senhor vê essa questão de poder terceirizar também o serviço público? Olha, é essencial. Vou dar um exemplo da Petrobras, por exemplo, que explora... Mas a Petrobras não é regime de serviço público, né, deputado? Não, mas é uma empresa, mas por exemplo, hoje... São funcionários pela CLT. Não, mas é uma empresa pública, tudo bem. E ela já tem terceirizados. Tem terceirizado. Se você acabar com essa possibilidade de CNPJ, você limita as especialidades. O que a terceirização vai abrir é um leque fabuloso de especialização. Se uma fábrica de automóveis, o que vai acontecer? Busca um grupo, busca uma empresa terceirizada, especialista numa determinada área, especialista na área de montagem. Vamos dar um exemplo bem simples. Se especializa dentro da fábrica de colocar os pneus dentro dos carros. Ora, por que não contratar isso? E isso é tortura psicológica, ideológica, de querer achar que vai precarizar, que vai deixar tudo ruim. Não, vai abrir um leque fabuloso. Tá? Por exemplo, as prefeituras, hoje o poder público, ele briga, e os prefeitos muitas vezes são condenados pelo Ministério Público porque buscam uma determinada área, entregam um determinado serviço especializado para um setor e não conseguem fazer. E essa terceirização ela vai permitir com que hajam especialidades. Se numa indústria de frango, que é uma atividade que eu conheço, tem alguém especialista, olha, nós vamos contratar alguém que é especialista na pendura de aves, tá? Pronto, por que não? E você acha que aquelas pessoas vão concordar em receber 30% a menos de salário do que os outros que estão trabalhando ali?
no mesmo setor, isso é balela, isso é conversa. A competição, a empregabilidade, quanto mais emprego nós buscarmos, isso também é um mercado que se rege pela oferta e pela procura. Na medida em que eu tenho mais adesão, mais procura, esses funcionários, eles vão estar recebendo um salário menor. Nunca vão receber 30% a menos. Isso é conversa para boi dormir, é conversa ideológica, é conversa do PT que nunca concordou com isso. Mas, então, eu vou pegar um exemplo. Por que no mundo inteiro é diferente, deputado? Não, mas é só no Brasil que nós temos deixa eu pegar 2 exemplos que o senhor deu. Na fábrica, alguém está trocando pneus. O que o senhor está propondo é isso que é terceirização. Isso. Os empregados lá no serviço que trocam pneus vão ser demitidos. Não vão ser demitidos. Não, você vai contratar eles. Desculpe. Não, deixa eu completar o raciocínio. Eles vão ser demitidos. Eles vão ficar, eles podem até ficar na mesma. O senhor disse, o que está trocando o pneu vai fazer o quê? O patrão vai continuar pagando ele e vai pagar outro serviço? Bobagem. Mas isso é balela. O salário dele vai ser equilibrado, vai ser equiparado. Para falar uma vez, eu só ouvi isso, eu ouvi atentamente, eu quero concluir. Você tem uma balela, é acreditar que esse cidadão que colocava o pneu, que agora vai ser substituído por uma terceirizada que vai trocar o pneu, o patrão vai continuar mantendo ele. E isso é balela, o patrão vai demiti-lo. No frigorífico, onde o senhor fez essa referência, a outra balela é a seguinte, o cara que pendura a ave na hora do abate. Aqueles que estão pendurando hoje as aves vão ser substituídos, e aí a balela é que o patrão vai manter o pagamento para eles. Isso é balela, ele vai demiti-los e vai contratar um terceirizado. Esse terceirizado vai ganhar menos. Porque a empresa Por que vai ganhar menos? Porque a empresa que é contratada, ela vai ter que ter o lucro dela. Então, o patrão vai pagar para a empresa. A empresa vai oferecer os peões. Esse lucro da empresa sai da onde? Descontado do trabalhador. Não, é uma especialidade. Qual a vantagem da terceirização? Ele vai ganhar. Por que ele não contrata diretamente? Qual é a vantagem dele contratar terceirizado? Numa grande corporação, quando você tem especialidades, quando você tem um trabalho específico, como é que ele vai ganhar? Primeiro, não é uma mentira que ele vai ser demitido. Tá? Vai ter o mesmo espaço do trabalhador, ele pode trocar. Por que ele vai trocar um cara vai deixar o cara lá? Mas por que não? Vai deixar? Veja bem, a empresa terceirizada pode contratar aquele cara que está lá. Ele já é conhecedor daquela área. Então, por que ele não deixa ele contratado pela empresa? Por quê? Porque a empresa é especializada naquilo, ela vai ganhar na produtividade, vai ganhar em tecnologia, ela vem com uma experiência. Ora, existe isso em todas as áreas da atividade. Mas então, sobre a especialidade. Uma empresa hoje tem os seus especialistas. A Petrobras tem os seus técnicos altamente especializados. Aliás, os grandes avanços da Petrobras foi com tecnologia dos seus servidores. Então, isso de fato, é outro debate. Mas eu quero aproveitar que o nosso tempo está indo quase para o fim aqui do debate, para, então, reafirmar que o projeto 4330, que é o que a Câmara votou, que está no Senado, ele, na verdade, tinha a corresponsabilidade solidária e não só subsidiária, e mesmo assim nós votamos contra. Ele flexibiliza, ele vai pagar menos, prêmio das demissões, tudo isso que nós falamos. Mas o que os tucanos mostraram à época e que o Lula pediu a retirada, que nós vamos pedir para que se vote esse pedido do Lula, à época quando ele era presidente, para não votarmos o que veio do FHC, ela tem, além de que ele já era ruim o 4330, mas ele tem vários outros elementos piores. E 2 ruins que eu quero dizer. O primeiro, então, é que ele coloca junto todo o serviço público, e aí esquecem as aposentadorias, vão se preparando, não vão mais se aposentar, que é o que o Temer quer, que a gente não se aposente mais, se aposente mal. Mas tem mais uma outra coisa, ele dá anistia. Olha só, se uma empresa que for contratada, ela tinha um problema e tinha uma multa, porque ela não respeitou a CLT, porque o que se está fazendo nesse Congresso é rasgar a CLT, é só combinar com o acordado sobre o legislado, aí tudo destrói de vez a CLT. Então não tem uma lei, não tem uma razão de existir sindicato. O artigo, então eu peço para vocês olharem, o artigo 19A diz o seguinte, no parágrafo 2º, as partes ficam anistiadas dos débitos, das penalidades e das multas impostas por causa de descumprimento da legislação trabalhista. Ou seja, se você contratou de forma errada, se tinha trabalho escravo e se você descumpriu a lei na relação de trabalho, essas empresas na terceirização vão ser anistiadas. Não dá para anistiar. Deputado Alfredo Kaifer. Olha, a terceirização que existe no mundo inteiro e aqui no Brasil é uma jabuticaba que se permite apenas contratar
a atividade meio e não atividade fim, vai abrir um leque extraordinário de empregos, de oportunidades, tá? Para 12, 13 milhões de brasileiros que precisam buscar seu espaço de trabalho. E é isso, eles não estão perguntando quem é o contratante, eles querem ter um bom emprego, querem ter segurança no trabalho, e esse projeto 4302, ele dá toda essa condição. Anistias, multas, fica ou sai? Pode até ser discutido, né? O projeto, dentro do plenário, poderá ter debates, eventualmente alguma coisa que esteja exagerada pode ser discutido, pode ser subtraído do projeto. Não pode mas o que a fase vai... de tramitação agora é formal, regimental. Ou é o da Câmara ou é o do Senado. Não tem Mas ele vai para o plenário e, eventualmente, até no plenário, supressão de alguma coisa pode ser feita. Mas, enfim, esse não é o problema. O que vale é que o escopo dele é bom e nós temos que aprovar a terceirização, porque é bom para o país, é bom para os empregados que estão buscando o seu espaço de trabalho. Deputado é só bom para os patrões, eu repito, e é péssimo para os trabalhadores, é péssimo. Obrigada, deputado Bongas. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este programa na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.